Esse vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse redetvplus.com.br. Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Federal realizou uma operação em 4 estados e no Distrito Federal contra uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro, ocultação de bens e valores obtidos por meio do tráfico internacional de drogas. Foram 21 mandados de busca e 21 mandados de prisão e 67 de busca e apreensão. Os alvos foram familiares e pessoas ligadas ao traficante Jarvis Pavão, conhecido como o Rei da Fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Segundo as investigações, o traficante, que está preso em Brasília, comandava os parentes de dentro da penitenciária. 300 milhões de reais das contas de 96 investigados foram bloqueados. Imóveis ligados ao grupo também foram confiscados. Um caminhão carregado com 33 toneladas de maconha foi apreendido em Maracaju, no Mato Grosso do Sul. O motorista percebeu a aproximação da polícia e fugiu. Outros 2 homens foram presos em um carro. A droga apreendida foi avaliada em mais de 50 milhões de reais. Essa é a maior apreensão de drogas da história do Brasil. 15 pessoas foram presas no Rio de Janeiro, entre elas 2 policiais militares e 2 ex-PMs suspeitas de integrar uma milícia. De acordo com as investigações, o bando teria matado cerca de 20 pessoas. 400 policiais civis com apoio de promotores do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público foram às ruas da Baixada Fluminense para cumprir 71 mandados de busca e apreensão e 32 de prisão. 5 deles contra policiais e ex-policiais militares acusados de serem os chefes da milícia que atua em Austin, distrito de Nova Iguaçu. Outros 2 PMs também estavam entre os alvos da Operação Consagrado, mas não tiveram mandados de prisão expedidos. Durante a ação, os agentes apreenderam armas, munições, carregadores, telefones celulares e 2 carros e uma motocicleta com sinais de adulteração. A investigação sobre a quadrilha começou há 1 ano, depois de um duplo homicídio em uma disputa por pontos de mototáxi. Este era apenas um dos serviços explorados pelo grupo, que também pagava propinas a PMs de um batalhão local para agir livremente. Temos vítimas que eram donos de pontos de mototáxi, mas sem nenhuma vinculação com grupos milicianos. Temos vítimas que tinham pontos de mototáxi, mas eram de um grupo de milicianos rivais. E tinham mototaxistas que não tinham nada a ver com essa disputa, apenas prestavam seu serviço, mas que, porventura, não pagavam as taxas devidas à organização criminosa. Os milicianos também cobravam taxa de segurança dos moradores e tinham um monopólio da venda de água, cestas básicas e sinal irregular de TV a cabo e internet. Segundo a polícia, a quadrilha é extremamente violenta. Um dos PMs envolvidos com o grupo cometeu mais de 20 homicídios nos últimos anos. Responsáveis pelas investigações ainda pretendem descobrir se os milicianos fizeram acordos com traficantes que atuam na região, formando uma narcomilícia. A polícia do Ceará cumpriu hoje mais de 200 mandados de prisão, busca e apreensão contra uma organização criminosa que atua no estado. Mais de 300 agentes participaram da operação, coordenada pela Delegacia Especializada no Combate ao Crime Organizado. O objetivo é desarticular a facção que atua no estado. Pelo menos 40 pessoas foram presas. Outras já estavam no sistema penitenciário. Também houve apreensão de armas e drogas. Os suspeitos são investigados por integrar a organização criminosa, por tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e homicídio. Em 10 anos, a violência contra os negros cresceu no Brasil. É o que mostra o Atlas da Violência, divulgado hoje pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Entre 2008 e 2018, 628 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Mais de 91% das vítimas eram homens. No período, o número de assassinatos de pessoas negras cresceu mais de 11%. Já o de não negros teve queda, de quase 13%. Só em 2018 foram quase 58 mil homicídios. Deste total, mais de 75% das vítimas eram negras.
O levantamento também aponta que no mesmo ano, mais de 4.500 mulheres foram mortas. Isso significa que a cada 2 horas, uma mulher foi assassinada no Brasil. Apesar da crise econômica causada pela pandemia, ainda há setores com vagas de emprego disponíveis no mercado. É o caso de profissões na área de tecnologia. Beatriz é analista de marketing. Ficou desempregada em abril, mas não demorou muito para se recolocar. Em julho, foi contratada por uma empresa especializada em soluções digitais, uma área em crescimento mesmo nesse momento de crise. Eu acho que a área de comunicação cresceu muito na pandemia, porque muitas empresas que estavam fora dessa área de online entenderam que elas precisam estar dentro, porque se algo acontecer, elas não conseguem fazer o que elas faziam. Então, elas precisam participar do digital e entraram muito mais nessa área de tecnologia e tudo mais. Aqui nessa agência de comunicação, a pandemia fez crescer a demanda de clientes que buscam digitalizar o próprio negócio. Essa procura pelo marketing digital foi responsável pelo aumento de 15% no quadro de funcionários da empresa. A maioria trabalha de forma remota. Cada vez mais o digital ganhou força nesse momento. Eu acho que a agência ela decolou muito nesse aspecto e foi uma oportunidade de desenvolvimento do nosso negócio também. Um levantamento do Banco Nacional de Empregos, o BNE, aponta que o setor de tecnologia segue aquecido por causa da mudança de comportamento do empreendedor e do consumidor. As vagas de desenvolvedor aumentaram quase 170% e as de analista de marketing digital, 16%. Outra pesquisa feita pelo Page Group mostra que na pandemia também subiu a procura por profissionais para desenvolver projetos de infraestrutura, segurança de dados e suporte técnico por causa do trabalho remoto. Consultor de vendas, vendedores e representantes comerciais, por exemplo, têm boa quantidade de vagas para home office. São 2.517 posições para trabalhar de casa. Só em tecnologia da informação existem 6.577 postos. Só que, para trabalhar nessas áreas, exige-se qualificação. Por isso, a busca por formação em funções de tecnologia também cresceu. Juliano é diretor de uma escola especializada no setor e tem parcerias com empresas contratantes. Ele diz que 95% dos alunos já saem com emprego garantido. A gente forma profissionais que, ao final da última aula, estão preparados para ir para o mercado. A ideia é que o primeiro dia de trabalho seja muito similar ao último dia de aula. A última estimativa do IBGE, a mais recente, aponta que a população do Brasil ultrapassou os 211 milhões e 700 mil habitantes. O número representa um aumento de 0,77% em relação à população estimada em 2019. Os estados mais populosos continuam sendo São Paulo, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro. Roraima tem a menor estimativa populacional. A promoção A Chave é Sua está na reta final, mas ainda dá tempo de ganhar. Para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, basta assinar o Rede TV Plus. Neste domingo, no Encrenca, o último Onix Plus automático 1.0 turbo pode ir direto para sua casa. E semana que vem, sai a tão esperada Mercedes Classe A 200 Sedã. Então, acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela. Acessou, assinou, já está participando. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, pode usar cartão virtual e pagar no débito. Essa semana, Pernambuco registrou a primeira morte de uma criança pela síndrome respiratória multissistêmica, uma doença que pode estar associada à Covid-19. A morte de uma menina de 11 anos acendeu o alerta para o estado, que ampliou o número de leitos para tratar as crianças. Diante da pandemia do novo coronavírus, Pernambuco enfrenta mais uma preocupação: os casos de síndrome respiratória multissistêmica pediátrica, possivelmente associados à Covid-19. O estado registrou 9 casos da doença. Uma criança de 11 anos, moradora do Recife, morreu. Ainda há pouca informação sobre esta nova condição clínica. É um conjunto, uma série de sinais e sintomas clínicos. E um dos principais é a febre, que pode ser acima de 3 ou acima de 5 dias. É uma febre persistentemente alta.
juntamente o exantema, que é as manchinhas no corpo, né, que é o rash, manchinhas vermelhas, dor abdominal, né, aquela dor forte. Essa síndrome que acomete é mais frequente em crianças maiores, né, a partir dos 10 anos, mas não quer dizer que uma criança de 1 ano, 2, 5 não tenha, né, mas essa criança, ela tem que ter tido o Covid antes. Até o início de agosto, segundo o Ministério da Saúde, foram confirmados 71 casos de síndrome respiratória multissistêmica pediátrica em outros 4 estados. Foram 29 casos no Ceará, 22 no Rio de Janeiro, 18 no Pará e 2 no Piauí, além de 3 mortes confirmadas no Rio de Janeiro. Desde o início da pandemia, a Secretaria Estadual de Saúde registrou 647 casos e 48 óbitos de crianças por Covid-19. Com o surgimento da síndrome respiratória multissistêmica pediátrica, uma condição rara, o governo de Pernambuco decidiu ampliar a oferta de leitos para as crianças. Agora são mais 10 vagas em UTI e 17 de enfermaria. Elas se juntam aos mais de 100 leitos existentes destinados às crianças. Atualmente, a taxa de ocupação dessas vagas é de 64%. Belo Horizonte anunciou hoje mais uma fase da retomada das atividades econômicas na cidade. Academias, centros de treinamento e clínicas de estética vão poder reabrir na próxima semana. Fechados há mais de 5 meses, as academias e centros de treinamento poderão funcionar todos os dias da semana sem restrição de horário. O distanciamento mínimo, de acordo com o protocolo da Prefeitura, é de 1 pessoa a cada 7 metros quadrados. Já as clínicas de estética vão funcionar de terça a sábado. A flexibilização também avançou para os bares e restaurantes, que poderão funcionar em horário ampliado, inclusive com venda de bebidas alcoólicas. O que muda, na verdade, é a venda de bebida alcoólica a partir das 17 horas. Então, sexta-feira vai abrir e fica de 11 às 22, mas podendo vender bebida alcoólica a partir das 17. No sábado e no domingo também, de 11 às 22 horas, com a venda de bebida alcoólica durante todo esse período de abertura nos finais de semana. Dos 75 parques públicos da cidade, 6 serão reabertos neste final de semana, com agendamento prévio no site da Prefeitura. O inquérito sorológico realizado pela Prefeitura de São Paulo aponta que a capital já registrou 1.300.000 casos de Covid-19. Entre os estudantes da rede municipal, 18,3% possuem anticorpos da doença. O inquérito sorológico, realizado a cada 15 dias, está na 5ª etapa das 8 previstas. O objetivo é identificar o grau de contágio da população e a incidência de letalidade da Covid-19. Para esta fase do levantamento, os profissionais de saúde da Prefeitura visitaram 5.760 domicílios e testaram 2.449 pessoas acima dos 18 anos. Os dados coletados mostram que o índice de prevalência do novo coronavírus na capital paulista é de 11%. No mapeamento anterior, a taxa estava em 10,9%. Os números apontam para uma estabilidade da doença na capital. Em relação ao uso de transporte público, o levantamento indica que a prevalência é de 11,3% entre aqueles que não utilizam os coletivos e de 10,3% entre os que utilizam. A Prefeitura também apresentou os números da 2ª fase do inquérito, realizada com 6.000 estudantes entre 4 e 14 anos das escolas municipais. O mapeamento revela que a prevalência nesse grupo é de 18,3% e a proporção de assintomáticos está em 69%. O prefeito Bruno Covas aguarda os resultados da 3ª fase do levantamento para definir o retorno às escolas. Portanto, a 2ª fase mostra o acerto da decisão da Prefeitura de São Paulo em não autorizar o retorno às aulas no mês de setembro aqui na cidade. Nos próximos dias, entre 10 e 15 de setembro, nós devemos ter a 3ª fase do inquérito realizado com crianças, abrangendo agora nessa 3ª fase não apenas os alunos da rede municipal, mas também os da rede estadual e o da rede privada na cidade de São Paulo. E a partir dessa 3ª fase, a Prefeitura vai então decidir se nós teremos ou não retorno às aulas neste ano
aqui na cidade de São Paulo. E ainda sobre esse tema da reabertura das escolas, a retomada das aulas para os mais de 3 milhões de alunos do estado de São Paulo ainda divide opiniões, principalmente entre os pais. A reabertura das escolas, para Ana Paula, mais que escolha, é uma questão de necessidade. Eu tenho 2 filhos na escola pública e eu sou a favor que volte às aulas. Porque eu trabalho, eu sou diarista e não tenho com quem deixar. Porque uma é da 6ª série e uma é da 5ª. Já a Paula não abre mão de ter o filho por perto, nem que para isso ele perca 1 ano de escola. Só que tudo isso ele recupera, se ele estiver vivo, estiver com saúde e estiver bem. E eu não jamais expor meu filho para um vírus que eu não sei qual o resultado. A ciência está aí e está dizendo pra gente que nem eles sabem. Nenhum médico ainda consegue entender ainda quais sequelas, o que pode causar esse vírus e o que pode ter depois com essa doença. Crianças e adolescentes geralmente apresentam sintomas leves de Covid-19 ou são assintomáticos. Mas isso não quer dizer que não há casos graves e até mortes nessa faixa etária. Além disso, eles transmitem a doença. Especialistas acreditam que a circulação dos alunos pode deixar os adultos, inclusive os de risco, mais expostos com a retomada das aulas. Essa criança vai para a escola como? Vai pegar um transporte público? Quem que vai levá-la são populações de risco, assim como a volta para casa vai criar um risco maior para essas crianças serem infectadas, e não só na escola, fora da escola também. Essas crianças voltam para que ambiente familiar? Um ambiente familiar que tenha indivíduos idosos, obesos, hipertensos, cardiopatas, pessoas que têm outras doenças que de repente significa que, se pegarem a infecção, terão um quadro muito mais grave. O governo prorrogou para 7 de outubro o retorno das aulas presenciais, antes previsto para 8 de setembro. Até lá, as regiões deverão permanecer 28 dias consecutivos na fase amarela. Ainda assim, o Estado deixou a critério de cada escola decidir, em conjunto com a Associação de Pais, o melhor momento para retomar as atividades. O retorno será gradual e, na primeira etapa, vai atingir até 35% dos alunos. O clima seco foi destaque hoje em grande parte do Brasil. E aí, será que continua assim? Vamos saber com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Vamos dar uma aliviada nessa secura? A gente começa falando de chuva, porque ela deve aparecer amanhã no Rio Grande do Sul, principalmente aqui no extremo sul gaúcho, onde a chuva deve ser mais intensa, volumosa e vem acompanhada de vendaval. As pancadas de chuva também devem dar as caras amanhã no extremo norte do Brasil, entre Roraima e o Amapá, pegando o norte do Pará e áreas do norte do Amazonas também. A gente pode ter uma chuva leve, fraca, isolada em alguns pontos da costa leste do Nordeste, principalmente entre o litoral aqui da Bahia e Vitória, no Espírito Santo, onde o tempo fica mais encoberto amanhã. Mas o que vai predominar mesmo é o clima seco aí em praticamente todo o Brasil, nesse amarelão do mapa que a gente vê aqui. Nada de chuva, muito sol amanhã, desde Santa Catarina, pegando o sudeste, a maior parte do nordeste, do norte e todo o centro-oeste do Brasil. E aí tem alerta para baixa umidade do ar, clima muito seco, é ruim para a saúde e ruim também para controlar os focos de incêndio que têm se espalhado pelo Brasil. A gente tem imagens aí de um incêndio que começou no início da semana em Rondonópolis, lá no Mato Grosso. Esse fogo já ameaça aí 2 reservas indígenas. Os bombeiros trabalham dia e noite para conter as chamas e para impedir que elas alcancem áreas aí de preservação, de mata nativa que ainda não foram atingidas pelo fogo. Situação preocupante, porque a previsão é de clima seco ainda por lá, viu? Na capital do Mato Grosso, em Cuiabá, por exemplo, nem sinal de chuva, já são mais de 90 dias de clima extremamente seco e quente. Máxima de 41 graus nos próximos dias, com sensação térmica de mais calor ainda. A gente vai agora lá para São Paulo, capital paulista, esquenta mais nos próximos dias, o sol aparece com força, temperaturas na casa dos 30 graus durante a tarde, pela manhã e à noitinha, a sensação ainda de friozinho e olha, vai continuar assim no final de semana, bastante sol, calor e vale aí para todo o estado paulista, viu? O clima é esse também no Rio de Janeiro. Amanhã os cariocas terão muito sol e calor de 27 graus.
graus e as temperaturas ficam altas, acima dos 30 graus aqui em todo o centro-norte do país. Só em Porto Alegre que a máxima é de 25 graus e tem possibilidade de chuva. Eu fico por aqui, amanhã eu trago mais detalhes do final de semana para você. Uma ótima noite, te espero. Tchau, tchau. O governo decidiu acabar com o cargo de porta-voz da presidência. Numa nota oficial, a Secretaria de Governo informou que a função será extinta por um decreto nas próximas semanas. Desde o início da gestão Jair Bolsonaro, a função era exercida pelo general da reserva Otávio Rego Barros. Morreu hoje em São Paulo o produtor musical Arnaldo Sacomani, aos 71 anos. Sacomani começou a carreira musical nos anos 60, tendo colaborado como compositor para Rony Von e Os Mutantes. Ele também atuou nos grupos Fat Family, Os Travessos, Sorriso Maroto, Mamonas Assassinas e no álbum de estreia de Tim Maia. O último trabalho do produtor foi em um reality show no SBT. Sacomani morreu no sítio em Indaiatuba, no interior paulista, em decorrência de insuficiência renal. O corpo foi velado em Budas Artes, na região metropolitana de São Paulo. O Ministério da Saúde atualizou os números da Covid-19 no Brasil. Mais de 2.947.000 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 695.000 pessoas permanecem em acompanhamento médico. O país acumula mais de 118.000 mortes provocadas pelo vírus. Os ministros Humberto Martins e Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, tomaram posse nesta tarde como presidente e vice-presidente do STJ. A cerimônia foi realizada por videoconferência e contou com a participação do presidente Bolsonaro. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Renata Teodoro. Oi, Renata, boa noite. Oi, Amanda. Boa noite para você, para o Mauro e para todo mundo que está acompanhando a gente. Amanda, os ministros Humberto Martins e Jorge Mussi assumem a presidência e vice-presidência aqui do STJ até 2022. Na presidência, Humberto Martins substitui o ministro João Otávio de Noronha. E na vice-presidência, Jorge Mussi fica no lugar da ministra Maria Tereza de Assis. A cerimônia foi transmitida por videoconferência, mas contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Renata Teodoro, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em Foz do Iguaçu, no Paraná, para autorizar as obras de duplicação da BR-469, conhecida como a Rodovia das Cataratas. Bolsonaro chegou por volta das 9 horas da manhã ao aeroporto de Foz do Iguaçu, onde foi recebido por apoiadores e acompanhou as obras de ampliação das pistas de pouso e decolagem do Terminal Internacional das Cataratas. É a terceira vez que o presidente visita a cidade desde que foi eleito. Em seguida, Bolsonaro participou do lançamento da obra de duplicação da BR-469, que liga o centro de Foz ao aeroporto e ao Parque Nacional do Iguaçu. A obra, que ainda não foi licitada, está orçada em 139 milhões de reais. Os ministros Bento Albuquerque, de Minas e Energia, Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, e Marcelo Álvaro, do Turismo, acompanharam Bolsonaro na solenidade. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, também esteve no evento. Em seu discurso, Bolsonaro falou da importância da ampliação do aeroporto e da duplicação da rodovia para o turismo local. As obras aqui, aeroporto, duplicação de pista, entre outras, vão potencializar o turismo para essa área. Coisa que o Gilson da Embratur está vibrando, bem como o Marcelo Alvo Antônio, nosso quase ex-ministro do Turismo, porque o turismo quase foi a pique com a pandemia, mas que está se recuperando agora e vai, obviamente, chegar aos mesmos níveis que se encontrava no início do corrente ano. No final do pronunciamento, Bolsonaro fez elogios à sua equipe de ministros. Ontem, o presidente havia criticado a proposta do Renda Brasil, apresentada pela equipe econômica de Paulo Guedes. Não é difícil comandar o Brasil quando se tem uma equipe de ministros como nós temos, bem como contamos com a maioria do parlamento brasileiro para que essas obras, para que o Brasil possa realmente sair da situação difícil que se encontra. Após deixar a cerimônia, Bolsonaro visitou a usina hidrelétrica de Itaipu. O vice-presidente Hamilton Mourão minimizou as críticas do presidente Bolsonaro à proposta feita pela equipe econômica para a criação do Renda Brasil. Mourão também negou que Guedes irá deixar o governo. Por enquanto, não vejo nenhum motivo para ele sair. O ministro é assessor.
O assessor apresenta uma linha de ação, aí o decisor pega e diz, olha, não gostei, vê outra aí. Agora, ela tem que caber no bolso do governo, no bolso do Estado brasileiro e dentro das regras fiscais que nós temos. Está na mão da economia, né? É uma velha questão, disponibilidade versus necessidades. Então, o ministro Paulo Guedes está buscando uma solução dentro, vamos colocar aqui, da nossa estrutura orçamentária e sem romper teto de gasto, sem fazer nada que coloque o presidente numa situação difícil. Depois de 5 meses, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais retomou as buscas pelos desaparecidos na tragédia de Brumadinho. Os trabalhos foram suspensos no dia 21 de março por causa da pandemia. Na entrada de Brumadinho, balões vermelhos mostram os nomes das 11 vítimas que ainda não foram encontradas. A irmã de Natália é uma delas. A retomada das buscas renovou a esperança da família. Foram 5 meses de muita angústia, dias muito difíceis, principalmente o receio e a incerteza. Nesta nova fase, os bombeiros vão seguir um protocolo de segurança definido pela Secretaria da Saúde aqui de Minas Gerais. Serão feitos testes periódicos da Covid-19, medição da temperatura corporal 3 vezes ao dia, além do uso obrigatório de equipamentos de proteção. Quando a operação foi suspensa por causa da pandemia, 42 bombeiros se revezavam nas buscas. Agora, 60 militares vão atuar em 6 frentes de trabalho. As áreas foram definidas com base em estudos matemáticos. São chamadas de áreas de remanso, áreas da Esperança, que é próximo à Pousada, a área próxima ao Pontilhão. São áreas que nós elegemos através desse estudo, por ter maior probabilidade de encontro. Desde o rompimento da barragem da Mina do Feijão, no dia 25 de janeiro do ano passado, 259 corpos foram resgatados pelos bombeiros. Hoje, a Justiça de Minas Gerais recebeu um pedido para bloquear de imediato quase 27 bilhões de reais da mineradora Vale. A ação da Advocacia Geral da União, em conjunto com o Ministério Público e a Defensoria Pública, pede ainda o pagamento de 55 bilhões de reais de indenização por danos sociais, econômicos e danos morais coletivos. A gente espera que a Vale tenha aprendido com isso, não só a Vale, qualquer tipo de mineração que não existe valor econômico que repare o irreparável. A nossa reparação ela é irreparável. Vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Ele fala sobre os golpes que crescem durante a pandemia. Boa noite. A pandemia do Covid-19 despertou a cobiça da malandragem aqui no Brasil. Especialmente a população mais humilde e menos escolarizada tem sido alvo da ação criminosa de refinados oportunistas que não medem as consequências de sua pregação de curas milagrosas, remédios para tratar e prevenir a doença e outros que tais. O pior é que essa gente hoje dispõe dos mais modernos meios de comunicação para aplicar suas vigarices. Isso, claro, com o objetivo de obter ganhos, mesmo às custas da vida das pessoas. Essa difusão de exploração da crença alheia é feita abertamente, sem o menor pudor, muitas vezes se escudando em supostas doutrinas religiosas, especialistas na exploração da fé alheia. Não é crível que as autoridades continuem ignorando essas picaretagens com olhar de paisagem. Ainda existem leis penais para isso. Com a palavra, as polícias e o Ministério Público. Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Boa noite, até amanhã.